Boa noite. Boa noite. Agora sim, vamos dar início a essa reunião pública. As lutas são locais, a solidariedade é global por uma Palestina e um Brasil livres e soberanos. Uma honra, um prazer muito grande estar recebendo convidado e convidada tão ilustres hoje nesse dia importante. Eu não vou deixar todo o microfone ocupado hoje, vai ter que dizer Lula livre, né? Então vamos começar com Lula livre, está gravado ali nos autos dessa casa, que nesse dia que Lula foi liberto, esperamos que de forma definitiva, nós estávamos aqui debatendo a solidariedade global, a ação local, por uma Palestina e um Brasil livres e soberanos. Quero convidar com muita alegria à mesa meu companheiro Baha Hilo, que é cientista político e sociólogo palestino, cofundador do projeto educativo To Be There. Se aproxime. Nesse ato já convido a companheira Jéssica Barbosa, que vai fazer a tradução, para estar aqui coladinho com a gente também. Convido também com muita alegria a companheira Sabrina Fernandes, socióloga, pós-doutoranda pela Fundação Rosa Luxemburgo, comunicadora do canal Tese 11. E o companheiro André Frege, que representa a Aliança Palestina do Recife. Vou fazer um brevíssimo histórico da relação desse mandato com a comunidade palestina e com a Aliança Palestina em particular. São companheiros e companheiras que a gente conhece há bastante tempo, fizeram parte da construção desse projeto que a gente tem hoje aqui nessa casa, sendo um ponto de interseção entre o poder legislativo e a sociedade que luta por direitos humanos, que quer ver um país e uma cidade mais justa, que quer ver as pessoas sendo respeitadas independente de suas diferenças. E a gente teve uma aproximação maior a partir do ano passado, quando a gente promoveu aqui também nesse plenarinho uma reunião pública em lembrança da Nakba, em lembrança dos 70 anos da Nakba, em que estiveram várias pessoas que compõem a comunidade palestina e contrariando os objetivos de uma reunião pública, que não é um momento oficial, não tem oficialmente encaminhamentos. A gente dialogou, tanto que a gente encaminhou algumas questões. Eu venho aqui aproveitar essa oportunidade para prestar contas. A gente saiu daqui com 3 propostas. Uma proposta era de a gente construir um irmanamento entre a cidade do Recife e a cidade de Belém, na Palestina, para que pudesse fortalecer acordos entre as duas cidades, fomentando o turismo e outras atividades econômicas. Um outro objetivo foi um outro encaminhamento foi de a gente encontrar uma rua, um logradouro, uma praça da cidade, para que a gente pudesse nomeá-la Rua Estado da Palestina. Esse objetivo a gente não conseguiu cumprir ainda. E aí eu peço inclusive a ajuda de todas e todos. Nós precisamos achar uma rua sem nome. Há centenas no Recife, aparentemente, mas a gente precisa achar uma rua sem nome, uma rua que a gente queira nomeá-la Estado da Palestina, ou um local que seja público, que pertence à municipalidade do Recife e que a gente possa nomear enquanto praça. Então nós não conseguimos ainda, mas a gente continua tentando. E um terceiro encaminhamento foi o da criação do Dia Municipal em Solidariedade ao Povo Palestino, seguindo a data mundial também, que é agora no final de novembro. Eu já conversei com o vereador Jaime Asfora, que é filho da comunidade palestina aqui no Recife, essa cidade que é onde vive a maior comunidade palestina do Brasil, e nós vamos assinar juntos, ainda essa semana, o projeto de lei que criará o Dia Municipal em solidariedade ao povo palestino, e a gente espera correr com isso para daqui para o ano que vem, e mais tardar no ano que vem, a gente já possa celebrar essa data na nossa cidade. E quando se cria uma data, entra no calendário oficial da cidade, é uma coisa simbólica, de fato, é uma coisa que aparentemente é pequena, mas é uma salvaguarda, enfim, é uma possibilidade, um incentivo, por exemplo, para que haja atividades nas escolas municipais sobre esse tema. Então a gente já criou aqui no mandato o Dia
de luta contra o encarceramento da juventude negra, que é 20 de junho. A gente já criou a Semana de Prática e Vivência Afro-Indígena, que é a terceira semana do mês de setembro, muito nesse sentido, no sentido de permitir incentivar professores, professoras, a rede escolar e a rede pública em geral, de serviços públicos, a lembrar dessas datas, nesses momentos, e realizar atividades que possam aumentar o conhecimento da causa, que possa aumentar o envolvimento das pessoas com cada um desses temas que a gente considera vitais para que a gente possa construir esse mundo que a gente quer. A gente está no Recife, né, e eu me identifico muito com o nome que se deu a essa reunião pública, porque a história é essa: a gente está no Recife fazendo nossa luta aqui na nossa cidade, mas a gente sabe, a gente jamais vai perder isso de vista, que tudo que a gente faz tem um interesse maior, precisa dialogar com outros interesses, com outras lutas, com outros desafios, que nossos irmãos e irmãs que vivem nesse tempo que a gente vive, nesse planeta que a gente vive, possam caminhar de forma irmanada, abraçada, em busca de um mundo mais bacana para todo mundo morar bem, com respeito e todos os direitos garantidos, sejam os direitos das liberdades, sejam os direitos que demandam política pública para que eles sejam garantidos. Então, vamos dar seguimento à nossa conversa, convidando o André Frege, que representa nessa reunião a Aliança Palestina do Recife. André, é um prazer enorme caminhar ao seu lado, ao lado de todo mundo que faz aliança. O microfone é seu. Alô, som, testando. Alô, som, testando. Lula livre, testando. Salam aleikum, Pai seja convosco, testando. Excelentíssimo senhor Ivan Moraes Filho, vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Câmara Municipal de Recife. Ilustríssima senhora, professora doutora Sabrina Fonseca Fernandes. Ilustríssimo senhor Bahar Hilo, sociólogo e cofundador do projeto educativo Jubider. Companheiras e companheiros de solidariedade e humanidade. Como esta mesa é formada, além dos excelentíssimos parlamentares, uma vez que o segundo parlamentar está para chegar, né? Por especialistas em ciências políticas, pensei em trazer à baila outros vieses através da minha experiência particular de construção de uma identidade palestina forjada num cenário de solidariedade e fortalecida num contexto de coletividade. No entanto, inicialmente, abro um parêntese para identificar e conceituar a Aliança Palestina Recife no contexto das lutas sociais que são coletivas. A Aliança Palestina Recife é um coletivo surgido há mais ou menos 5 anos no diapasão do movimento Ocupa Estelita, que trazia similaridades em sua essência e até certo sentido com a causa palestina: territorialidade, solidariedade e pertencimento. A Aliança Palestina Recife, nos últimos anos, se tornou referência e vem preenchendo um espaço de representação extraoficial da comunidade palestina do Recife, justamente por levantar a voz e denunciar a limpeza étnica promovida pelo Estado sionista de Israel contra o povo palestino, por exercer uma luta global e solidária pela independência e soberania da Palestina. Quero ressaltar que a Aliança Palestina é um coletivo de pessoas movidas por solidariedade, independentemente de suas origens, que se juntaram, como disse, para dar voz ao heróico povo palestino e denunciar as constantes e reiteradas violações dos direitos humanos por parte do Estado teocrático judeu. Pessoas que se doam por amor e que lutam por uma paz justa na Palestina. Registro, por fim, que a aliança não representa a comunidade palestina. Para vocês terem uma ideia, é a primeira vez que um descendente fala em nome da aliança em evento público, porque a solidariedade não tem origem, etnia, cidadania, nem pode ser enclausurada. Nessa linha de raciocínio, no lugar de fechar o parêntese, optarei pelo sinal de reticências, para fazer um link, uma conexão entre a luta do povo palestino, o comportamento do povo da diáspora, 5.000 descendentes em Recife, e os movimentos
de solidariedade internacional. Em julho desse ano, participei da segunda convenção da diáspora belemita, lá na Palestina ocupada, onde tive a oportunidade de conhecer Bahá, que foi o responsável pelo tour geopolítico do grupo, quando nos levou para o alto de um monte e nos fez enxergar com os próprios olhos como uma política colonialista emprega suas armas para usurpar terras e segregar uma população em seu próprio território. Exatamente em Betlehem, capital espiritual da cristandade, na Cisjordânia ocupada, o Estado de Israel viola o direito internacional, as resoluções da Organização das Nações Unidas, se apropriando das reservas florestais, construindo estradas exclusivas para quem vive dos assentamentos ilegais, transitar entre Belém e Jerusalém sobre o aparato protetivo do exército sionista. Ousaria afirmar que essa visão infernal é o apartheid a olhos vistos. Pois bem, durante a convenção da diáspora, tive a oportunidade de dialogar com descendentes de muitos países, notadamente da América Latina, bem como com ativistas de várias partes do mundo. Em comum nessa troca de experiências, a constatação de que a solidariedade internacional é a grande mola a mover a causa palestina. Quando eu falava, Barra, com muita tristeza, que no Brasil a comunidade árabe e palestina, em sua maioria, demonstravam a indiferença com o martírio do seu próprio povo, descobria que a realidade não é muito diferente do que ocorre no restante do mundo. Em tão pouco tempo no Brasil, você já ficou sabendo, inclusive, que descendentes votaram nas últimas eleições e continuam a apoiar, pasme, um candidato que afirmara em 2018, durante a campanha eleitoral, que iria retirar a Embaixada da Palestina do Brasil porque, abre aspas, a Palestina não era um país, fecha aspas. Sem falar na esdrúxula pretensão de transferir a Embaixada Brasileira em Israel de Tel Aviv para Jerusalém. Ainda da Palestina, aproveitei a oportunidade para conversar com muita gente, familiares, ativistas, população local, e tentar construir uma visão mais realista do drama que vive um povo oprimido há 71 anos. Eu precisava beber na fonte, revisitar minhas raízes, ressignificar minha militância solidária e me alimentar de esperança. Para ir mais devagar, Jéssica? Não. Tá. E me alimentar de esperança num cenário internacional onde a gente vê os discursos e práticas fascistas cada vez mais se solidificarem. Infelizmente, as notícias que obtive não foram tão alvissareiras. Além de encontrar forças para enfrentarmos um inimigo comum, o sistema do mundo, queria confirmar a imagem romantizada que tinha da resistência palestina, um Bacurau do Oriente Médio. Infelizmente, entre a realidade e a utopia, eu acho que ela está explicando Bacurau. Desculpa, gente, mas é porque a pessoa que ela já está letrada em Bacurau. Sigamos. Infelizmente, entre a realidade e a utopia, há mais coisas do que supõe a nossa vã filosofia. O Estado sionista de Israel, implementando suas políticas colonialistas a seu bel prazer, a comunidade internacional omissa e, no âmbito da própria Palestina, a autoridade nacional agindo com autoritarismo e indo de encontro aos ideais de um Estado palestino laico, democrático e soberano. Mas como na vida da gente, nas lutas inglórias, também precisamos de cavalares e injeções de ânimo, fazemos da nossa resistência uma estratégia de sobrevivência. Resistir para existir. Quando preparava essa fala, companheiras e companheiros, pensei que seria oportuno também compartilhar enxertos de um artigo publicado no portal Marco Zero Conteúdo, minhas impressões sobre os dias em que estive na Palestina, para reafirmar a convicção de que é preciso resistir para existir, é preciso estimular a solidariedade,
é preciso cuidar de cada qual. É preciso que ninguém solte a mão de ninguém. Então, vou trazer para vocês alguns trechos do artigo 13 Dias na Palestina sobre a ocupação militar. Na Cisjordânia ocupada, em Betlehem, cidade espiritual do cristianismo, cidade universal da cristandade, vivenciei experiências históricas, culturais e espirituais, do ponto de vista dos costumes, da miscigenação... Do ponto de vista dos costumes, da miscigenação cultural e da diversidade de tradições, me permiti mergulhar por inteiro, de corpo e alma, para experimentar os saberes, sabores e valores de uma história milenar. Conhecer a tradição beduína no deserto de Jerusalém Oriental, Palestina, e perceber que a preservação cultural é um símbolo de resistência, me deu a exata dimensão de como a identidade consegue sobreviver apesar de anos, 71 anos de Nakba, mais precisamente, de opressão e de tentativa de aniquilação, eliminação, limpeza étnica. Em Betlehem tive a oportunidade ainda de visitar o Museu do Azeite de Oliva, não apenas para compreender como a árvore da oliveira, símbolo da Palestina, se transforma no nutritivo componente da gastronomia culinária mediterrânea, mas também para entender o significado da oliveira como parte de sua cultura, como símbolo de sua ligação com a terra, visto que praticamente a metade do território palestino é ocupado pela árvore da vida. Outro dado que assombra é o percentual de palestinos que não podem sair da Palestina ocupada. Considerando apenas a faixa de Gaza, são 2 milhões de pessoas, ou seja, os palestinos vivem na verdade numa cadeia a céu aberto, um cárcere pleonasticamente fechado no espaço aéreo, assim como no terrestre e marítimo. Em Betlehem, como se sabe, se encontra o Muro da Vergonha de Israel, mais de 700 quilômetros que traduz em concreto armado a essência de um Estado armado e inventado para varrer outro Estado do mapa e um povo de seu território, como explicitado no slogan propagandista sionista no pós-Segunda Guerra: uma terra sem povo para um povo sem terra. Após pausar para algumas fotografias registrando a aberração de um muro que separa as pessoas que antes de 48 viviam em harmonia na Palestina histórica, cristãos, judeus e muçulmanos, a visita ao museu inserido no Waldorf Hotel, construído... Garota do Tempo, o mediador disse que eu tenho que falar mais devagar. Não, mas pode ir, Garoto do Tempo. É porque eu recebi um aviso para apressar aqui. A visita ao museu inserido no Waldorf Hotel, construído pelo artista britânico Banksy, como forma de denunciar a pior vista do mundo, em suas próprias palavras, serviu para sintetizar a política colonialista de Israel e ressignificar minha militância em favor da causa palestina. Seguir sobrevivendo em meio à catástrofe, à ocupação militar, levando uma vida regular nas medidas das impossibilidades, perpetuando a presença palestina na região, é, acima de tudo, um ato revolucionário que nos traz esperança de que as mudanças acontecem quando assumimos nosso papel de sujeitos da história, de protagonistas da nossa própria existência, que se confunde com a própria resistência em se tratando do povo palestino. Antes de finalizar, pretendo aproveitar mais esta oportunidade e o tempo que me resta para tratar de uma temática que exige de todas e todos nós um olhar bastante atento e uma ação articulada para tentar minorar os efeitos da estratégia sionista de se infiltrar no seio das igrejas cristãs. O sionismo cristão está na ordem do dia. E o que seria o sionismo cristão? Utilizando um linguajar simples, rasteiro, sem aprofundar os conceitos, poderíamos afirmar que o sionismo cristão é uma crença difundida entre parcela de igrejas cristãs de que o retorno dos judeus à Terra Santa e o estabelecimento do Estado de Israel em 48 está de acordo com a profecia bíblica. Aqui já cabe o primeiro senão. Os judeus da atualidade não são o povo israelita da narrativa do arcaico testamento judaico-cristão. Essa é uma autêntica falácia sionista. Porém, antes de partir para a desconstrução do sionismo cristão, é preciso compreender como essa pseudo-teologia se imiscuiu no seio das comunidades de fé.
Para isso, mistério explicar o significado do dispensacionalismo, uma doutrina teológica que, a partir da leitura literal das Sagradas Escrituras, leitura fundamentalista, assevera que as promessas que Deus fez ao povo israelita no passado serão cumpridas na plenitude dos tempos. Ou seja, a profecia apocalíptica se cumprirá quando Jesus voltar para defender o povo de Deus, o Israel de Deus. É aí que entra o sionismo. A partir da injusta partida da Palestina em 48 e a política migratória que levou mais de 500 mil judeus da Europa Central e Oriental, extintas União Soviética, Tchecoslováquia, Hungria, etc., à Terra Santa, o movimento criado por Theodor Herzl enxergou na doutrina dispensacionalista a possibilidade de atrair a ideia do estabelecimento, de atrelar a ideia do estabelecimento do Estado de Israel ao cumprimento literal de profecias do Antigo Testamento. Fizeram um sensacionalismo, alardearam essa fake news e contaram com os movimentos evangélicos dos Estados Unidos para introduzir no seio das igrejas pentecostais e neopentecostais essa visão distorcida e distópica. Por essa razão, a gente identifica de maneira até preconceituosa a igreja protestante brasileira com o sionismo cristão, uma vez que no Brasil o surgimento de denominações evangélicas se dá a partir das missões advindas dos Estados Unidos, país que se autoproclama portador do Destino Manifesto, uma crença de que o povo estadunidense foi eleito por Deus para comandar o mundo, sendo o expansionismo geopolítico norte-americano apenas uma expressão dessa vontade divina. Povo escolhido. Vocês já ouviram falar nisso, né? Nas últimas eleições, essa identificação do pentecostalismo com o sionismo ficou mais visível com o apoio das igrejas neopentecostais ao atual presidente. Para você ter uma ideia, Barra, nas manifestações patrióticas do pessoal da extrema-direita, se via mais bandeiras dos Estados Unidos e da entidade sionista chamada Israel do que a própria bandeira brasileira. Não se trata de figura de retórica. É uma licença poética hiperbólica. Cabe uma ressalva para acrescer que o movimento carismático católico romano surgiu para espelhar o neopentecostalismo e conter o crescimento das denominações evangélicas no Brasil. Logo passou a adotar o mesmo modus operandi, a defender os mesmos valores conservadores e a difundir uma neoteologia da prosperidade, que associa as bênçãos divinas aos bens materiais, o materialismo levado ao extremo. Correntes como a ultraconservadora Opus Dei e a TFP, Tradição, Família e Prosperidade. Prosperidade. TFP, porque propriedade é o termo que já trouxeram a prosperidade. Passaram a ocupar o espaço da política e atuar junto aos evangélicos na alcunhada bancada da Bíblia, que, entre outras distorções cristológicas, esconjura a diversidade sexual, despreza a laicidade estatal, apoia a redução da maioridade penal e, o mais assustador, defende a pena de morte. Isso mesmo. No Brasil, cristãos e cristãs defendem a pena de morte. Eu só estou com um minuto aqui mais para concluir. Como mediador, minha fala no Armazém do Campo foi cortada. Aí o senhor me concede mais uns 3 minutos? Vamos fazer uma votação, estilo Câmara. Quem concorda, permaneça como está, aprovado. Obrigado. Essa turma andou junta também em 2018, fazendo campanha para o candidato que fazia apologia à tortura, à pena de morte, ao extermínio de opositores, à destruição do meio ambiente, o candidato racista, misógino, xenófobo, islamófobo, homofóbico e antidemocrático que virou presidente dessa nação. Particularmente, eu sempre nutri simpatia por filosofias e expressões religiosas orientais, cujo ethos prescinde da visão dicotômica do bem e do mal. Por sinal, no Antigo Testamento judaico-cristão, a figura de Satanás, representação do mal, só aparece no livro de Jó, depois do exílio babilônico, uma criação narrativa forjada para castrar a humanidade. André,
30 segundos. Ele vai explicar que é um Satanás. Vai explicar que é um Satanás. Ela vai traduzir que o Satanás foi castrado. Essas traduções assim dá nisso. Pronto, falava que a criação, essa narrativa, esse surgimento do Satanás a partir do livro de Joyce foi uma criação narrativa forjada para castrar a humanidade, castrar nossa sexualidade, castrar nossa existência. As eleições passadas me fizeram resgatar a crença nessa doutrina agostiniana e admitir a existência do bem e do mal, a existência de dois lados da história. Nosso lado é o lado certo da história, o lado da fraternidade, da liberdade, da solidariedade, da igualdade de oportunidades, dos direitos humanos. E por falar em direitos humanos, não poderia deixar de concluir essa brevíssima exposição sem exortar a todas e todos nós sobre a importância de compreendermos a universalidade e a indivisibilidade dos direitos humanos. No que concerne à universalidade, nos ensina Norberto Bobbio. Somente depois da Declaração Universal é que podemos ter a certeza histórica de que a humanidade, toda a humanidade, partilha alguns valores comuns. E podemos finalmente crer na universalidade dos valores, no único sentido em que tal crença é historicamente legítima, ou seja, no sentido em que universal significa não algo dado objetivamente, mas algo subjetivamente acolhido pelo universo dos homens, fecha aspas. Ou seja, devemos conceber os direitos humanos como um todo indivisível, em que um direito não se aplica sem a observância de outros. Eles são interrelacionados e interdependentes, e não podemos conceber a existência dos direitos civis e políticos sem os econômicos, sociais e culturais e vice-versa. Em última análise, os direitos humanos objetivam a preservação da dignidade humana. E sabem por que pincelei essa questão dos direitos humanos? Para dizer que não falei das flores, para dizer que eu não preciso ser palestino para me solidarizar com a causa palestina. Eu não preciso ser mulher para combater todas as formas de machismo e misoginia. Eu não preciso ser negro para denunciar o extermínio das juventudes negras nas periferias de nosso país. Eu não preciso ser ameríndio para lutar pela demarcação das terras dos povos da floresta. Eu não preciso ser vegano para combater o ecocídio que destrói o nosso planeta. Eu não preciso ser gay para gritar aos quatro cantos que a cada 23 horas o Brasil registra uma morte por homofobia. Eu só preciso ser humano. Creio que Nelson Mandela traduziu perfeitamente essa empatia universal e humanística quando afirmou que nossa liberdade, dos negros vítimas do apartheid na África do Sul, nossa liberdade é incompleta sem a liberdade do povo palestino. Precisamos ser mais humanos, mais humanas, solidários e solidárias. Salam aleikum, axé, paz e amor. Obrigado, André. Vou passar a palavra para a companheira Sabrina Fernandes, que chegou ontem ao Recife 3 horas antes de mim. Fiquei naquele voo que só chegou de 11h30 da noite. Tira meu voo atrasou. Vixe, Maria. Meu voo atrasou, eu não cheguei tão antes de você. Não. Uma honra tê-la nessa mesa aqui com a gente. Obrigada, Ivan. Obrigada, André. It's nice to have you here, Baha. E obrigada a todo mundo que está aqui presente nesse dia super atípico, mas por uma boa razão, no Brasil. Lembrando que também a gente não está falando somente da questão do Lula, mas tem DJ Renan da Penha, tem vários outros, quase 5.000 outros prisioneiros nessa situação. Nós esperamos que a lei possa ser aplicada de uma forma corrigida a eles também, e não somente a eles, mas vamos falar um pouquinho hoje, nesse dia
extremamente importante, eu até modifiquei a minha fala hoje de tarde. Eu ia falar sobre algumas coisas e resolvi trazer um pouquinho de alguns outros contextos, porque já que a gente está falando de prisões políticas, vamos falar de prisões políticas num contexto palestino também. Isso é muito importante. Baseado em dados de junho de 2019, e eu vou tentar falar devagar, porque eu vou falar vários números, tá? Eu tenho certeza que o Barra conhece a maioria desses números, mas eu vou tentar me espaçar um pouco para facilitar. Desde junho de 2019, as estimativas são que Israel tem encarcerado, tem em prisão no momento 5.150 prisioneiros palestinos. 5.150. Desses 5.150, 460 palestinos estão sob o que é chamado de detenção administrativa. O que é uma detenção administrativa? É quando a corte militar israelense mantém alguém preso sem ter uma justificativa formal aberta. Então, muitas vezes a pessoa está lá detida sem saber por quê. Não foi apresentada a razão dela estar detida. Essa detenção pode durar 6 meses e ela pode ser renovada para sempre pela corte, sem ter que apresentar essa acusação de uma forma direta. Então, o direito à defesa, ele é totalmente cerceado nesse processo. Então, dos 5.150 prisioneiros palestinos em prisões israelenses, 460 estão sob a detenção administrativa. E dessa quantidade de 5.150 prisioneiros, 210 são crianças. 210 são crianças, 38 mulheres e crianças nesse processo. E aí eu quero mencionar um caso muito recente. Semana passada, 31 de outubro de 2019, Khalida Jarrah foi detida novamente. Quem é Khalida Jarrah? Ela é uma lutadora feminista palestina, mãe de ex-colegas minhas de faculdade no Canadá. Khalida Jarrah foi deputada na Palestina e ela já é a terceira detenção administrativa a que ela é submetida nesse processo inteiro. Quando eu encontrei com Khalida em Ramallah, foi em fevereiro para março desse ano, ela tinha acabado de ser solta de um processo de detenção administrativa, em que ela tinha sido submetida, em que ela ficou presa por 20 meses, sem saber porquê, sem direito à defesa, com suas liberdades extremamente cerceadas em relação a visitas, em relação à alimentação. Khalida estava fisicamente abatida. Nós vemos que no último período isso tem tido um efeito muito forte assim, na aparência física dela. E quando ela foi solta, uma das coisas que ocorreu é que a gente estava em Belém para ir para Ramallah para acompanhar a sua soltura. E a sua família tinha sido informada que ela ia ser solta em um checkpoint, que são esses pontos militares ao redor do que seria não somente a região entre a Cisjordânia e a Palestina ocupada de 1948, conhecida como Israel, mas também checkpoints que acontecem no meio do caminho. Então, o Estado de Israel, as forças militares iriam soltar Khalida num ponto, mas na verdade eles soltaram ela de madrugada em um outro ponto, sem telefone, sem nada. Ela teve que pegar um telefone emprestado para conseguir telefonar para sua família, para poder buscá-la após 20 meses de detenção. Tivemos lá em Ramallah uma reunião, várias pessoas, gente de outras partes da Palestina, conversamos com ela, e quando a gente conversou com a Khalida, cadê a Maria Helena? Maria Helena estava lá também, inclusive me ajudou a gravar nesse momento. Eu pedi para ela falar um pouquinho sobre a questão das prisões, e algo que foi muito importante na fala dela, que me tocou bastante, foi que a fala não foi sobre ela. A fala foi sobre todos os prisioneiros políticos. Ela foi muito enfática sobre a situação das mulheres nas prisões israelenses, essas mulheres palestinas. Ela foi muito enfática em dizer que a prisão dela era algo realmente simbólico, e ela estava feliz de estar em liberdade, mas ela nunca estaria realmente feliz até que todos os outros 5.000 prisioneiros não estivessem também libertos. Então esse chamado da Khalida Jarrah, ele é muito importante porque ele traz um contexto sistêmico de exploração e de violação de direitos humanos
que ocorrem em relação a essas prisões extremamente arbitrárias que ocorrem através do Estado de Israel. Essa última detenção da Halida, que agora tem uma semana, ela ocorreu de madrugada, 3 da manhã. 70 soldados das forças de ocupação israelense adentraram na sua casa em Ramallah para deter uma mulher, também acompanhados de 12 veículos militares para deter uma mulher. Então ela está mais uma vez detida de uma forma extremamente arbitrária, com acusações vagas, arbitrárias, porque como ela é uma lutadora palestina, feminista, de esquerda, socialista, ela obviamente apresenta uma ameaça para o projeto do Estado de Israel na região. E se ela apresenta uma ameaça a este projeto, eles colocam como inimiga do Estado. Então eles têm esse direito, dentro da sua própria lei militar, de estar reproduzindo esse sistema de detenções administrativas que podem durar muitos anos. Então eu gostaria de mencionar um outro caso, que é o caso do escritor Ahmed Katamish, que já está na sua 3ª detenção administrativa também, desde 2017, mas ele chegou a ficar preso de 1992 a 1998 sem julgamento. Então a gente está numa situação do Brasil em que a gente está horrorizado com os processos que ocorrem atualmente sobre trânsito em julgado ou não. Quando a gente fala de Palestina e Israel, não há nem ao menos uma fachada de Estado democrático de direito. A gente está falando de colonização, a gente está falando de ocupação militar, em que a lei militar é aplicada aos palestinos e uma lei civil aos israelenses. A gente está falando de um Estado de Israel que faz toda uma propaganda para fora como sendo um Estado extremamente democrático. Já ouviram falar? A única democracia do Oriente Médio, eles dizem. Isso aqui parece democracia para vocês? O que a gente encontra é que no espaço que chamamos de Palestina Ocupada, de 1948, neste espaço em que existem palestinos que possuem cidadania israelense, eles não têm os mesmos direitos democráticos de pautar dentro do parlamento israelense políticas antisionistas, políticas que vão contra a ocupação em geral. Estamos falando de palestinos que não conseguem retornar para o seu próprio vilarejo dentro do território, do qual eles são tecnicamente cidadãos, porque seria o seu território nativo. Quando eu estava lá gravando para um documentário, para o Sumud, eu conversei com alguns desses palestinos na cidade de Haifa, e lá em Haifa eles falavam, não, a gente tenta voltar para o nosso vilarejo todo verão, e toda vez que a gente tenta voltar lá, dentro do território do qual eles são cidadãos, que a gente está falando do território reconhecido como Israel, apesar de ser território ocupado, e eles tentam voltar e as forças israelenses de ocupação, conhecidas como forças de defesa israelense, essas forças os removem dali. E esses são os supostos cidadãos do Estado. Mas nós temos agora muito evidente que Israel já se propôs como Estado étnico, somente para os judeus. Então, o que significa isso para os cidadãos palestinos naquela região? Quando se fala de Jerusalém, se fala também de palestinos que não possuem nem mesmo a cidadania, porque estão em Jerusalém ocupada e caso saiam da sua residência, correm o risco de não conseguir retornar. Porque nós temos hoje casos que têm ficado cada vez mais frequentes de soldados chegando com famílias judias em casas em Jerusalém, que são casas de palestinos, com uma suposta escritura falando que não, o avô dessa pessoa que morava aqui antes, você tem que sair. Então os soldados colocam a família de judeus para dentro e tiram a família de palestinos de imediato, que depois em algum momento vão ter a chance de voltar para pegar os seus móveis. Talvez. Então essas são situações muito frequentes que demonstram a ausência de democracia nesse espaço. Mas eu queria focar mais um pouquinho nessa questão das prisões, porque eu mencionei para vocês as crianças, não mencionei? Então seria bom a gente discutir isso um pouquinho. A gente está falando de um processo em que os palestinos na Cisjordânia, em Gaza, e agora eu vou focar particularmente na Cisjordânia, porque é onde
as forças de ocupação israelense adentram com frequência, entram em casas e tomam crianças de suas mães, que entram em casas e pegam crianças e as mantêm detidas sem nenhuma explicação e às vezes devolvem no dia seguinte e no outro dia talvez não devolvem. E aí, nesse caso, a gente pode falar da lei militar. Existe uma ordem militar, que é a Ordem Militar 1651, 1651. Essa ordem militar, ela determina como as prisões irão ocorrer em relação a palestinos. Então, a idade, quando a gente fala lá em relação aos israelenses judeus, aqueles que são colonos, que estão ocupando o território da Cisjordânia como colonos, a idade mínima para eles, penal, acaba sendo 18 anos. Mas quando a gente está falando de palestinos, essa idade pode ser 12 anos. E como é que isso funciona? De 0 a 11 anos são considerados crianças. Tecnicamente não podem ser detidos. Mas eu desafio vocês a entrarem no Google e procurarem imagens de crianças palestinas detidas para ver casos de crianças pequenas sendo arrastadas por soldados. Mesmo assim, elas não poderiam ser detidas e mantidas presas. 12 a 13 anos, elas são enquadradas como juvenis. O que significa? Elas podem ser presas por até 6 meses. 12 a 13 anos, até 6 meses. 14 a 15 anos, elas passam a ser consideradas adolescentes. E aí isso significa que elas podem ser presas até 12 meses, a não ser que aquilo que elas estão sendo acusadas carregue uma pena de 5 anos ou mais. Então, se for uma pena de 10 anos, essas crianças de 14 e 15 anos, crianças e adolescentes de 14 e 15 anos, podem ser presas por 5 ou 10 anos. E aí, a partir de 16 anos, nessa lei militar, elas são tratadas como adultas. Isso numa corte militar, não é a corte civil que se aplica a elas. Por quê? Há uma ocupação militar da Cisjordânia. Essa mudança, essa diferenciação na lei deixa muito explícito como essa é realmente uma ocupação militar pelo Estado de Israel e eles não têm nenhuma pretensão de sair desse espaço. Ao contrário, algo que o Barra mostrou pra gente com muita força quando a gente estava lá, é justamente essa extensão e expansão do projeto colonial que ocorre nesse espaço. Mas eu queria mencionar uma coisa para vocês. Lembra que eu falei, a partir de 14 anos, essas crianças, esses adolescentes de 14 e 15 anos, podem ser presos por mais de 12 meses, caso seja algo que carregue uma pena de mais de 5 anos. Então, sabe uma coisa que tem uma pena de 10 anos? Jogar pedra. Então, jogar pedra contra uma pessoa ou a sua propriedade carrega uma pena de 10 anos. Jogar pedra contra um veículo em movimento com uma pessoa dentro ou não carrega uma pena de 20 anos. É com isso que a gente está lidando. Então, vocês podem imaginar que é o caso de uma adolescente de 14 anos que quando tem militares invadindo o seu campo de refugiados, muitas vezes em área A, porque na Cisjordânia tem a área A, B e C, vocês podem olhar um pouco sobre isso. Tecnicamente, nessa área A autoridade é a autoridade palestina. Não seria as forças de ocupação israelenses, mas elas entram, elas pegam essas crianças. Muitas vezes há monitoramento de quando as crianças, os adolescentes vão completar 14, 15 anos, para que comece esse processo de quebrá-los. Para que comece o processo de trazê-los para dentro do sistema penal e eles tenham medo de serem ativos politicamente. Para que eles tentem ter uma vida um pouco mais normal sob a ocupação. Isso tem gerado, inclusive, preocupações de famílias de palestinos que conseguem ter um pouquinho melhor de condição de tentar tirar os seus filhos da região para que eles não sejam presos. Então, completou 14 anos, vai morar com uma parente que está em um outro país, para que isso não ocorra. Então, essa é uma preocupação frequente, é um pesadelo diário das mães da região e é algo que nos deixa bastante afetado, porque se a gente está falando disso nesse exato momento, a gente está falando que tem 210 crianças
no sistema prisional militar israelense 210 crianças palestinas, que é algo que as crianças judias israelenses não estão passando. Então, que democracia é essa em que há um processo de colonização extremamente aprofundado que faz uso totalitário do sistema prisional de forma arbitrária, militar, sem direito pleno de defesa. Então, num dia como hoje, se a gente vai falar contra as prisões políticas, vamos falar de todas as prisões políticas. Palestina livre. Muitíssimo agradecido, Sabrina. Barra ou Barra? Barra. Barra. Um grande prazer tê-lo aqui. Bem-vindo à nossa cidade, bem-vindo ao nosso país. Você está entre amigos, num lugar que pertence a todo o povo do Recife. Você vai ter o dobro do tempo que as outras pessoas tiveram para falar, para dar tempo de Jéssica fazer a tradução simultânea. Na verdade, consecutiva, né? Desse caso é consecutivo. Nesse caso é consecutivo. Gente, essa é uma tradução militante, não é uma tradução profissional, não cria expectativas. Ele me corrigiu em público. Thank you for having me here. My name is Baha. Yes, we met last March, and the visit to Brazil seemed to be like a dream back then. But thanks for the efforts that you all put, and I just can't believe I'm here. I can't believe I'm this very inspiring time, like watching Lula coming out. He's, I would say, he's one of the inspirations for reform that I've looked at a long time ago. And it's just crazy that I'm here in this difficult times. Muito obrigada por me receber. O grupo que esteve lá, sim, vocês estiveram lá em março, em fevereiro. E nesse momento a ideia de vir no Brasil era um sonho muito distante. E ele está aqui, ele está acontecendo. Eu nem acredito que ele está acontecendo. É difícil acreditar que eu estou aqui, e é difícil acreditar também que eu estou aqui nesse momento histórico importante, que Lula está saindo. É louco que eu esteja aqui também, nesse momento, e também vivendo uma experiência tão inspiradora junto de vocês. I'm not going to go in details discussing outcomes of Zionist control over Palestine, because all the criminal behavior that has been described before is a natural outcome of the criminal and racist ideology that runs over or rules over Palestine. What I'll be trying to describe is the forms of Israeli control, where you see those outcomes or criminal outcomes as natural ones. So as long as we have Zionism ruling over Palestine, you will always be hearing about more military detention, more land theft, more demolition of homes, more destruction of life. Não faz sentido conversar sobre os resultados, né, desse controle sobre o povo palestino, porque eles foram muito bem descrevidos há pouquíssimo tempo atrás, mas é importante dizer que, na verdade, esses são resultados esperados de um Estado que é racista e do Estado sionista. Né? Eu não preciso descrever esses resultados, mas é importante ressaltar que toda vez que sempre que você for implementar essa ideologia sionista, essa ideologia racista, esses são os resultados que você vai esperar, né? Violação de direitos humanos, colonização e discriminação. Maybe the presentation has put some of you in a confusing mindset, and I'll try to clarify some of those confusions. First of all, when we talk about Palestine, we are talking about a very small, tiny piece of land, 27,000 square kilometers. So it's a drop of the ocean compared to Brazil. So it's not bigger than 27,000 square kilometers. Eu espero que a minha fala não confunda vocês mais ao final. Mas eu queria dizer que a Palestina, na verdade, é um pedaço de terra muito, muito pequeno,
são 27 quilômetros quadrados, é quase uma gota no oceano quando a gente está falando do tamanho do Brasil, né? Now, over 70 years of Israeli government control over Palestine, there was misinformation, political actions or speeches or approaches that create a confusing reality where people think Israel and Palestine are two separate geographies, like Brazil and Argentina. Durante 70 anos, né, de controle de Israel do território palestino, há uma grande propaganda de desinformação que cria uma confusão na sua cabeça, que faz você achar que Israel e Palestina são territórios separados, assim como o Brasil e a Argentina. Well, in fact, Israel and Palestine are just two different references to the exact same geography. Mas o fato é que nós estamos falando de referência de dois nomes que referenciam exatamente a mesma geografia. You show this map to a Palestinian, he will tell you this is the map of Palestine. You show the map of Palestine to an Israeli person, he will tell you this is the map of Israel. Se você mostrar esse mapa para um palestino, ele vai dizer que esse é o mapa da Palestina. Se você mostrar esse mapa para um israelense, ele vai dizer que esse é o mapa de Israel. By coincidence, this map can be found in the Israeli Ministry of Agriculture website. Por coincidência, esse mapa, inclusive, pode ser encontrado no site do Ministério da Agricultura israelense. So what's happening here? What Palestine has been witnessing for the past 120 years is the implementation of a vision of nationalist ideology that was a natural outcome of like national ideologies that ripped apart Europe, which are like racist and monoethnic kind of ideologies. Back in the 1800s, like racist nationalism was a political norm in Europe, and it inspired a form of Jewish nationalism that we refer to today with the term Zionism. O que eu estou fazendo referência hoje é a visão de uma ideologia nacionalista que foi criada em Europa e que, se a gente volta, né, para os anos de 1800, a gente vai perceber que essa ideologia racista, nacionalista, é uma ideologia que na época era muito comum, é muito comum em Europa, que hoje nós chamamos de sionismo. So nearly 200 Jewish nationalists met in a town called Basel, Switzerland, in the year 1897, and decided that they want to create a Jewish homeland in Palestine. Em 1897, 200 sionistas se encontraram numa conferência na Suíça e decidiram que eles iam criar uma terra para os judeus nacionalistas. So what we really have from 1897 up until today, 2019, is the implementation of this vision of creating and maintaining a Jewish homeland in Palestine. E o que a gente tem de 1897 até hoje, 2019, é a criação e a implementação dessa terra natal para os judeus. Eu vou chamar rapidamente o vereador Jaime Asfora, ele próprio também descendente de palestinos aqui na nossa cidade, para juntar-se à mesa. So, we're nearly 200 people in this room, or maybe less, but let's say, you know, we want to implement the project of establishing a Jewish homeland in Palestine. How do we go about it? First thing you do is that you visit Palestine, and you find out that there's nearly 1.1 million people living there, 3% of which identify with Jewish faith. 97% do not identify with that faith. What do you do to the 97% of the population? O que você faria então, né, quando você está querendo criar uma terra natal para os judeus num espaço como a Palestina, né? A primeira coisa que você precisa fazer é visitar o lugar. E aí você visita o lugar e você percebe que você tem 1.1 milhão de pessoas morando lá. E que desse 1.1 milhão de pessoas morando lá, você tem apenas 3% que é de população judia, enquanto os outros 97% são de diversas outras religiões. E aí o que é que vocês fariam, se isso fosse o caso?
you turn them into a problem. You view their very existence on their homes, communities, and indigenous land to be a problem that needs to be fixed. Zionist way of fixing the presence of Palestinian people in Palestine was done through one way and one way only, which is compulsory removal and ethnic cleansing. Você transforma essas pessoas em um problema, né? Você coloca a sua existência, as suas casas e o seu direito ao território como algo que precisa ser consertado. Of course, Zionists had allies in the British government that took over Palestine after the First World War. And with the very beginning of British control over Palestine, not 1 week passed where a Palestinian family was not forcibly removed of its property. And I'm talking about a process that has been going on for more than 100 years now. Since 1917, Nesse caso, o que você faz é se apoiar em outras formas de remoção que já foram anteriores a essa, como é o caso da dominação britânica. E eu estou falando de coisas que remontam a mais de 100 anos, ou seja, desde 1917. So, removal of Palestinians have been an ongoing process, but sometimes we have mass removal that overshadows the removal of one family. Like, for example, in the years 1947, 48, and 49, nearly 800,000 Palestinians were removed from 531 Palestinian communities. Next. Just let me. Embora a remoção de Palestina seja um processo, nós estamos falando que existiram algumas ondas que significaram processos mais intensos e mais profundos. De 1947, passando por 1948 e 1949, nós estamos falando da remoção de 300 comunidades. And you would link that to something that happened in 1967, where nearly 400,000 Palestinians were removed. E aí você conecta isso com uma coisa que aconteceu em 1967, quando 400 mil palestinos foram removidos. And you can link that with a family that was that witnessed like the demolition of their homes, where they were expelled of that piece of land last week. So it's an ongoing process and it never comes to an end. E isso é um processo contínuo, né? Você conecta o que aconteceu em 48, o que aconteceu em 67, com algo que pode ter acontecido na semana passada, né? De uma família que testemunhou a derrubada da sua casa semana passada. Ou seja, eu estou falando de um processo que é contínuo e que não tem um final. Nearly 66% of the entire Palestinian population that lives on the planet today have suffered Israeli compulsory removal of their land and out of their homes. Cerca de 66% da população palestina que está lá hoje sofreu de alguma forma algum tipo de imposição e de remoção da sua terra até hoje. The second thing you should do if you want to establish Jewish homeland in Palestine is to increase the population. So 3% of the Palestinian population in 1906 identified with Jewish faith. You have to increase that population to an absolute majority. That increase of population have always taken artificial ways. E aí a segunda coisa que você precisa fazer é aumentar a população judia no território. Você precisa aumentar esse número de 3% para garantir que essas pessoas sejam maioria populacional, né? Mas essa maioria ela é sempre muito artificial. So during the British era, like some 350,000 Jewish immigrants came to Palestine. They were granted permanent residency in Palestine by the British authorities. 70,000 of them were members of Jewish militias that were there with one intention: to use violence to remove the Palestinian population from there. During British era. Durante a era britânica, cerca de
15 mil judeus entraram no território e depois disso cerca de 70 mil judeus entraram, que formaram milícias prontas para ocupar o espaço palestino. And those are actually the founders of the State of Israel. Those are the founders of the Israeli Defense Force. Esses são os fundadores do Estado de Israel e também os fundadores da Força Militar Israelense. You can learn about their criminal behavior and criminal record in a book written by a Jewish Israeli historian called Ilan Pappé, titled The Ethnic Cleansing of Palestine. Ethnic Cleansing of Palestine. É o quê? Você pode ler isso num livro de um historiador chamado Ilan Pappé, e o nome do livro é A Limpeza Étnica da Palestina. E esse livro está à venda no Brasil. Em português. Em português. How does the increase of Jewish population in Palestine look like today? If you look at the territory of Palestine, we have nearly 13 million people living there today. If you ask Israeli officials to tell you how many people live in Israel, they will tell you 8.3 million people live there today. Where are the other 5 million? They are there, but they are not included. The reason they are not included is simply because they were born to Palestinian families. Hoje, se você olhar para esse território, você vai saber que existem 3 milhões de pessoas morando lá. Mas se você perguntar os dados oficiais israelenses sobre a população, eles vão dizer que existem 8,3 milhões de pessoas. Então, onde é que estão essas outras 5 milhões? Elas simplesmente não existem porque, na verdade, ou não importam ou não estão catalogadas porque são famílias palestinas. So, given the impression that Palestine has an absolute Jewish population is an artificial thing that goes hand in hand with giving you the impression that there is no such a thing as Palestinian people living in Palestine anymore. Então, o que eles fazem é dar a impressão de que não existem palestinos vivendo lá, né? Que não tem essa coisa de palestino morando nesse território. So once again, the first process is decrease of Palestinian population. The second process is increase of Jewish population. The third process that has been going on for the past 100+ years is land. You know, if you want to create a Jewish homeland in Palestine, you have to have the land. You cannot create a Jewish homeland up in the air, right? Então, retomando, né? Primeiro, você diminui a quantidade de palestinos morando no território. Segundo, você aumenta a quantidade de judeus morando no território. E terceiro, terra. Para você criar uma terra natal para os judeus, você precisa de terra. Você não vai criar essa terra natal no ar, né? Everything about the state of Israel when it comes to the land of Palestine is about robbing Palestinian families of their land and property. You call it military means, you call it military regulations, you call it state laws. Every form of bureaucracy in the state of Israel is about robbing Palestinian families of their land and property. Even God in the state of Israel enables the state to rob Palestinian families of their land. God everywhere tells people to be good. Thou shalt not murder, thou shalt not steal. God in Israel is a real estate agent that has given the land of the Palestinian people to the likes of the Zionists who rule over the country today. E então, tudo que se passa em Palestina hoje tem a ver com roubo de terra, né? As leis civis, as leis militares, as leis estatais, tudo, no final das contas, resulta nesse processo de roubo de terra dos palestinos, né? Até Deus permite, até as leis divinas permitem o roubo de terra palestina. Deus, em todo lugar, diz que você não pode roubar, que você deve amar o próximo. Mas o Deus de Israel, ele aparentemente permite esse roubo de terra porque ele deu essa terra de presente para o Estado de Israel. So the one thing in common between, just because God was mentioned before, like when you examine the Zionist idea of God, it's very simple. God gave us the land and made a mistake of creating non-Jewish people on that land.
So we as Zionists come in to correct God's mistakes by removing those Palestinians of our God-given land. Já que, enfim, eu mencionei Deus, né? Eu queria dizer para vocês qual é a ideia sionista de Deus, né? Para eles é o seguinte: Deus nos deu a terra natal para a gente criar o Estado judaico, mas ele cometeu um pequeno problema, que foi permitir que pessoas que não eram judias morassem lá. Então nós, enquanto sionistas, temos a obrigação de corrigir esse pequeno erro. So, to summarize the reality, if you are one of the survivors of Israeli control in Palestine, you are ruled by 4 different Israeli legal systems. If you are born to a Jewish family, you are subject to one set of laws, regardless of where you live. So to prevent people from understanding this reality, that if you are born to a Jewish family, you are born superior. If you are born to a Palestinian family, you are born inferior by law. The State of Israel had to create a complicated bureaucracy to prevent the world from seeing this racism happening on the ground day in, day out. Resumindo, né, para a sobrevivência dentro desse território, ela constrói muitas confusões, mas no final das contas ela significa que se você nasceu palestino nesse território, você é submetido a 3 diferentes formas de discriminações legais. A 4 diferentes formas de discriminação legal. Se você nasceu judeu, você, enfim, está sob a lei civil comum. E existem muitas... Essa criação dessa lei e dessa burocracia, dessa complexidade, ajuda a impedir as pessoas de compreender como é que essa discriminação funciona, mas, basicamente, ela cria cidadãos de status superior e pessoas que têm um status inferior dentro desse Estado. The first set of laws that was mentioned earlier is like what you would see with Palestinians in Haifa, for example. There are nearly 2 million of us who are considered to be the survivors of the ethnic cleansing of Palestine. Palestinians that have primitive legal status compared to Jewish Israelis, even though they hold Israeli citizenship. There are about 70 laws that prevent equality between those Palestinians and their Jewish neighbors. 70 laws. Even though like Israel tries to play this around by saying, oh, we allow them to vote. You know, like voting is allowed in Iran, and that doesn't mean there is equality in Iran. You know? A primeira delas é o exemplo de Haifa, por exemplo, né? E nesse lugar existem cerca de 70 leis que diferenciam palestinos e israelenses, né? Por exemplo, enfim, existem várias leis, uma delas inclusive permite que as pessoas votem, mas votar não necessariamente dá a você um status de igualdade. Você pode votar no Irã, por exemplo, e isso não significa muita coisa. Those Palestinians live in these green mentioned areas. By the way, this is a map from the Israeli Ministry of Foreign Affairs website. Palestinian survivors of the ethnic cleansing of Palestine live in the green areas, and they are the ones who are subject to Israeli racist and discriminatory policies. The second group of Palestinians are 300,000 Palestinians who are considered to be permanent residents of Jerusalem. Sabrina mentioned them before. And they are considered to be stateless by law. They are allowed to live in Jerusalem as long as Israel did not figure out a way to kick them out of the city. Essas pessoas que eu mencionei são as pessoas que estão ali, né, pintadas em verde no mapa. Só para dizer também que esse mapa foi tirado do site do Ministério de Relações Exteriores de Israel. Nós estamos falando dos palestinos sobreviventes que ainda estão lá, são essas pessoas que estão nessas áreas verdes. A segunda forma de discriminação atinge cerca de 300 mil palestinos, que Sabrina já mencionou eles antes, que eles têm um status permanente de pessoas sem Estado, né?
em Jerusalém. The third Israeli legal system is what 2 million of us in the Gaza Strip are subject to. And the Gaza Strip is the tiny corner that Israel controlled since the year 1967. I think there's enough information about the conditions created by the State of Israel on those 2 million people. Continuous murder, continuous denial of allowing those people to go back home, to their family, communities and villages and so on. Continuous bombardment. Next time you read about Gaza, I just want you to do a trick. Outra categoria, né, a terceira categoria são cerca de 2 milhões de pessoas, que são as pessoas que vivem na faixa de Gaza. Existem condições específicas que foram criadas, né, para essas pessoas, como a negação de voltá-las para casa, o completo controle da sua circulação dentro do território, o acesso a recursos naturais. Eu sugiro, inclusive, acho que existe bastante informação sobre as condições que são impostas desde que se iniciou o controle de Israel desse território em 1967. A essas pessoas, eu desafio, inclusive, vocês a darem uma olhada no Google, se quiserem. I assume everybody in this room believes everyone has been born free and equal, right? Eu acredito que todo mundo aqui nessa sala acredita que todo mundo nasce livre e igual, né? Certo? So when you read about Gaza, I want you to replace the word Palestinian with the word Jewish. And it will fit with the fact that Gaza has been a concentration camp for Palestinian refugees for the past 70 years. E aí, quando vocês forem fazer isso em relação a Gaza, eu sugiro que vocês troquem o nome judeu pelo nome palestino na hora que vocês forem procurar. E vocês vão perceber que as condições que são impostas de um campo de concentração nos últimos 70 anos. The fourth set of rules is what the State of Israel applies on us in the West Bank. There are 3 million of us living in the area of the West Bank. A quarta forma legal dentro da Cisjordânia, existem 3 milhões de nós nesse espaço. So when you look at the West Bank, based on practice, it looks like this. Palestinians in the West Bank are fragmented into residents of about 120 plus separate geographies. The way in and out of any of those communities requires military approval. There's about 650 military checkpoints. Some of them are permanent, some of them are not. We have a president in the West Bank. He's about 85 years old. He lives in the city of Ramallah. When he wants to come visit us in Bethlehem, he has to go through Israeli military checkpoints, which means the Israeli soldier has to approve the movement of our president, which means in reality any Israeli soldier has superior authority to the authority of the president of Palestine. A quarta forma é a forma dos palestinos que vivem na região da Cisjordânia. Esses são 3 milhões de nós, eu já falei isso, mas eu vou falar de novo. Nós estamos fragmentados nesse território em cerca de 120 geografias que estão completamente separadas. Nesse espaço, a mobilidade ela é completamente controlada por cerca de 620 checkpoints, que são pontos de revista que existem. Alguns deles são permanentes, outros não. Para vocês terem uma ideia de quanto essa mobilidade é controlada, existe um senhor de 85 anos que acredita que é o presidente da Autoridade Palestina e que ele precisa de, se ele quiser sair, né, ele reside em Ramallah, que é teoricamente a capital da Autoridade Palestina. Se ele quiser ir para Belém, por exemplo, ele precisa passar por um checkpoint e receber autorização para passar por esse lugar. Ou seja, um soldado israelense precisa aprovar a passagem do primeiro-ministro da Autoridade Palestina para uma outra cidade do território palestino. O que significa que um soldado israelense ele tem mais autoridade do que o presidente da Autoridade Palestina. Now, when you look at Palestine from a Jewish experience, it becomes a democracy. It becomes a civil state. It becomes I don't know what the State of Israel promotes itself with. And that could be correct, you know. But when you look at the exact same state
But based on the experience of a Palestinian individual, the story becomes different. When we looked at apartheid South Africa based on the experience of the white man, apartheid South Africa was the only democracy in Africa. It was a civilized nation among savages, among hostile nations. It was the beacon of civilization in the South, right? And that's the experience of the white man. But when we looked at the exact same regime through the experience of the indigenous population in South Africa, that exact same regime turned out to be a racist and fascist regime. So when you look at Palestine through the experience of a Jewish individual as a democracy, when you look at the same place based on the experience of a Palestinian individual, it becomes even worse than South Africa. Se você olhar Israel a partir da experiência de um judeu, para ele vai parecer uma democracia, né? Ele vai dizer que é uma democracia. Isso pode até parecer isso correto, mas se você olhar dentro da perspectiva de um palestino, isso vai ser completamente diferente. Nesse caso, por exemplo, se você pensar como que era a vida dentro do regime do apartheid na África do Sul, parecia uma democracia para quem era branco, né? Mas isso também era completamente diferente para quem era dos povos originários, né, de África do Sul. E nós estamos falando de um país que na época era a única democracia do continente africano, né? Então o que a gente está querendo dizer é que a experiência das pessoas que eram brancas era completamente diferente das pessoas originárias, e isso se repete também dentro do território palestino, só que falando de um apartheid que se operacionaliza de uma forma muito pior. The 4 Israeli systems that I explained to you, or tried to make you curious about, create an apartheid reality. Because apartheid is a crime against humanity. It's defined as a crime that takes place when the regime in control creates a system of domination of one group of people over the other for the reason of faith, ethnicity, race, language, and any other divisive elements. So in apartheid South Africa, it was one system, like creates a system of domination of white individuals over black individuals. In Palestine, we have 5 systems. 1 maintains domination of Jewish individuals, and 4 maintain inferiority or domination of a dominated population of Palestinians. It's true that Israel does not have an apartheid state, because Israel doesn't have one apartheid regime. Israel has been successfully operating 4 apartheid regimes, partially for 70 years and completely for the past 52 years. É um fato que essas 4 formas de dominação palestina, de dominação sobre os palestinos exercidas pelo Estado de Israel, são uma operacionalização de um tipo de apartheid, né? São uma operacionalização de um tipo de apartheid. E o apartheid é denominado como um crime, é um crime de um regime que cria discriminação a partir da dominação de um grupo sobre outro, né? Cria sistemas de dominação de um grupo sobre outro baseado em critérios de raça, de língua, de etnicidade e diversos outros marcadores, né? Que são criados e impostos para garantir a dominação de um grupo sobre outro. E isso se repete a partir da operacionalização do Estado de Israel. Na África do Sul, havia um sistema de dominação, né? Um sistema legal que impunha essa dominação. No caso da Palestina, nós estamos falando de 5, né? Um que garante o Estado de cidadão dos judeus e 4 que colocam os palestinos de 4 formas diferentes discriminados dentro desse Estado. Realmente é verdade que quando a gente fala que o Estado de Israel não tem um sistema de apartheid, de fato não é. Ele não tem um sistema de apartheid, ele tem 4 formas de reproduzir o apartheid dentro da sua operacionalização. Israeli apartheid is more comprehensive than apartheid has ever been in South Africa for 2 important reasons.
O apartheid tem sido pior e mais profundo do que foi na África do Sul por duas razões muito importantes. Israel has absolute control over the 27,000 square kilometers of Palestine. Israel tem controle absoluto sobre os 27 quilômetros quadrados do território palestino. Because of that control, the state of Israel can separate Palestinians from each other. Palestinians in the West Bank are denied freedom of access to Palestinians in Jerusalem, in the city of Nazareth, or in Gaza. Palestinians in Gaza are denied free access to Palestinians elsewhere, and so on and so forth. Isso significa que o Estado de Israel tem o poder de separar os palestinos, né? Os palestinos são separados, as comunidades palestinas são separadas uma das outras, e aos palestinos é negado o direito de acesso às outras comunidades palestinas, ou seja, um palestino que está em Nazaré não pode entrar para visitar um palestino que está em Jerusalém, né? Um palestino que está na Cisjordânia, um palestino que está em Jerusalém não pode estar circulando pela Cisjordânia, e também não pode entrar em Gaza, e a mesma coisa acontece com os cidadãos que estão lá em Gaza. And the second thing is if you're born in apartheid South Africa, you are born with your skin color. So the label is on you. But you know, if you look at us, like Palestinians and Jewish Israelis, we look the same. We are colorless, we come in different shades. So how does the State of Israel determine the label? It's called birth certificate. Birth certificate. The day you are born, the State of Israel decides where you will be surviving under which law from the day you are born until the day you die, because they keep birth registrations of Palestinians. So the day I was born, the State of Israel decided two things. I'm a Muslim, even before I knew it, and I was born in Bethlehem, so I belong to that cage. That happens to 7 million Palestinians. The day they were born, the State of Israel decided what set of rules those people will be subject to from the day they are born until the day they die. What they do between is completely irrelevant. You can hate the State of Israel, you can love it. It doesn't really matter. You are born inferior, you will die inferior. Uma outra diferença importante é que a diferenciação do estado de apartheid da África do Sul era uma diferenciação por cor, né? Então a marca ela estava com você. Havia visivelmente uma forma de lhe discriminar. No caso dos palestinos e dos israelenses, isso não está muito explícito, né? Então eles se confundem em certa medida. O que significa como é que então o Estado israelense cria essa marca, né? Essa marca é criada a partir da sua certidão de nascimento, né? Quando você nasce, o Estado de Israel tem o controle da sua certidão de nascimento e ele diz aonde você vai e ele decide aonde você vai sobreviver e qual das 4 formas de discriminação você vai ser submetido a. Por exemplo, quando eu nasci, o Estado de Israel decidiu antes mesmo de eu ter capacidade de decidir que eu era muçulmano e que eu ia ficar em Belém e que eu ia ser submetido às leis de Belém. Você pode amar ou você pode odiar o Estado de Israel sendo palestino, mas você vai nascer inferior e você vai morrer inferior. Isso se aplica a cerca de 7 milhões de palestinos que estão submetidos a esse tipo de lei. 1 minute, so I'll just finish, and I don't have any good news to tell you. All I can tell you is that we can come back to this room in 50 years. And we'll be talking about the latest day of Israeli destruction of Palestine and Palestinian society. And the reason I'm saying this is very simple. We have kind of reality that we're dealing with for the past 70 years, where governments around the world would provide diplomatic and economic and military support to the State of Israel, provide Palestinians with humanitarian aid or I don't know, recognition, sometimes that we deserve some respect. Eu não vou me alongar muito.
muito, mas queria dizer que ele possa voltar daqui a 15 anos para falar do último dia, né, do dia mais recente das operacionalizações, da tentativa de destruição de Israel sobre a sociedade palestina. And call it the government of the United States or call it the government of Brazil. It doesn't really matter. Every country that has diplomatic relations with the state of Israel and provides Palestinians with any kind of recognition or support is supporting two sides of the exact same problem. As long as you support two sides of the exact same problem, you are supporting the continuity of that problem. Whether you do it with the good intentions Lula had or with the bad intentions Bolsonaro had. Supporting two sides of the same problem will make sure that this problem continues. Eu gostaria de também dizer que as relações que qualquer país tem, ou sejam elas diplomáticas, econômicas ou militares, com o Estado de Israel, permitem a manutenção do problema. Não importa se é os Estados Unidos ou se é o Brasil. A manutenção de qualquer tipo de relação e que legitima a existência do Estado de Israel mantém um problema, ainda que você providencie ajuda humanitária ao Estado palestino. Né? Não adianta, você pode até ajudar um lado e ao mesmo tempo, mas quando você reconhece o outro, você contribui para a manutenção do problema. Por mais boas intenções que Lula tenha tido ou que Bolsonaro tenha, ou as péssimas intenções que Bolsonaro tenha, não importa, né? Quando você mantém relações diplomáticas, econômicas e militares com o Estado de Israel, você está apoiando a manutenção do problema. So thanks for your patience and Viva Palestina. Matar a galinha gorda. Não, vamos não, que eu já vai ver vegano. Vamos deixar tudo. Ninguém mata galinha, ninguém hoje não. Gente, muito agradecido, né, pela sua generosidade em trazer pra gente sua história, a história de seu povo. Eu quero registrar a presença do companheiro Manuel Gerson Souza, presidente do Sindicato de Trabalhadores e Trabalhadoras do Judiciário Federal, companheiro Rudy Rafael, do Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Sem Teto, companheiro Tiago Barreto, da União Vegana de Ativismo, da Indutra, da Partida e do Meu Voto Será Feminista, das companheiras Karine e Thaís, do coletivo LGBT Surdo, todos e todas que fazem a comunidade palestina aqui na nossa cidade. Eu vou passar agora a palavra e a condução dessa reunião para o companheiro Jaime Asfora, já falei dele antes, vereador aqui com a gente nessa legislatura, filho da comunidade palestina aqui no Recife. Ele vai fazer sua fala. Na fala de Jaime já estão abertas as inscrições através de Maria Helena. A gente vai procurar garantir pelo menos 10 inscrições de 3 minutos para muita gente falar. Então, Jaime, fique à vontade. É um prazer, mais uma vez, a gente estar junto na solidariedade ao povo palestino e a luta por direitos humanos. São pautas que a gente comunga, e é sempre muito bom a gente ter mais gente do nosso lado. Tamo junto. Pessoal, boa noite. Eu vou falar bem rápido. Queria pedir desculpas pelo atraso e dizer que o que Ivan falou inicialmente é motivo de muita alegria mesmo, porque aqui na Câmara a gente é minoritário na defesa dos direitos humanos. E é mais minoritário ainda quando defende a causa palestina. Eu vou dar um exemplo, antes de saudar aqui os membros da mesa. A gente vai fazer no dia 29 de novembro, Dia Internacional de Solidariedade ao Povo Palestino, é um projeto meu de Ivan, uma sessão solene para comemorar esse dia e também para comemorar os 125 anos que acontece esse ano, segundo me assegurou a pessoa que mais entende disso, eu acho, na comunidade palestina, que é Issa Azim, da imigração palestina no Brasil, que começou com a família Asfora, segundo Issa, os estudos dele, no Ceará. E aí a gente vai no dia 29 comemorar, celebrar também os 25 anos da chegada dos palestinos no Brasil através
de nossa família no Ceará. Eu fui pedir ao vereador assinatura apenas para o projeto tramitar, o projeto de requerimento, não era um projeto de lei, um requerimento. Ele disse que tirar foto, porque precisava consultar o rabino. Eu não perguntei quem era o rabino, porque eu nunca soube, inclusive, que ele era votado especificamente pela comunidade judaica, pela qual eu tenho o maior respeito. Mas ele tirou foto e disse que não ia assinar, apenas para tramitar o requerimento. O outro disse que ia assinar porque era para tramitar, e é da oposição também, que é digamos assim, outro grupo minoritário demais aqui, mas que quando fosse votado o requerimento ia contestar, ia ser contra. E bem, isso é só para dar uma palhinha, para mostrar como é importante para mim, Ivan também está ao seu lado. Isso não é mais do que obrigação minha. Primeiro porque os direitos humanos são um dos eixos da minha vida pública, do nosso mandato, e é do seu também, e depois porque eu sou neto de palestino e, por consequência, sou palestino também. E queria saudar a comunidade palestina aqui, em nome de todos que são palestinos e não palestinos aqui. Ali atrás eu vejo Sátiva, filha de João Asfora, que foi o primeiro cara que fez um livro sobre a imigração palestina aqui. Eu estou dizendo que isso é quem mais entende disso, porque João já está na espiritualidade, mas João foi o primeiro desbravador disso, com um livro muito bom sobre a imigração palestina aqui. E também Miguel, nosso querido amigo ali atrás. Queria agradecer a presença de Bahá. Fiquei comovido e muito encantado com suas palavras, porque revelam vieses de maneira viva, que às vezes a gente lê, ouve, assiste, mas é diferente quando ouve, e particularmente me ensinou algumas coisas também novas em relação a análises e informações. Meu avô nasceu em Belém, e eu fiquei também comovido quando soube que você era de Belém. Meu avô morreu sem poder voltar para Belém. Minha avó nasceu de dois palestinos de Belém, também nunca puderam voltar para lá. Como o pai de João Asfora, que está aqui, que também nasceu em Belém e nunca pôde voltar para lá como palestino para assumir uma vida como cidadão no Estado palestino. E queria agradecer também, claro, a presença de Sabrina, de André, evidentemente, e de Jéssica, que está fazendo esse trabalho tão bem feito aqui, tão difícil. Eu queria dizer mais, pessoal. A gente pode ficar animado ou desanimado quando houve um relato desse. Eu acho que tem a obrigação de continuar animado. A prova disso é no dia de hoje, está todo mundo aqui, e a maioria é tão palestino afetivamente e politicamente quanto a gente, mas é ainda mais animador quando a gente vê pessoas que escolheram a defesa da causa palestina por uma opção política, por uma decisão política. Sim, tem 2 inscritos aqui. Eu também vou fazer uma pergunta, estou acabando já. Eu queria dizer o seguinte: a gente tem a obrigação de ficar animado, porque se a gente se mantiver unido, a gente consegue manter a chama da palestinidade acesa. Eu particularmente acho que o legado de Yasser Arafat, que esse ano faz 15 anos que se foi ter mantido essa chama acesa, ter mantido a unidade do povo palestino enquanto consciente de que era uma nação, enquanto consciente de que era não um Estado. Ele não conseguiu fazer um Estado, mas ele manteve acesa a chama da nacionalidade palestina, e é isso que a gente tem que manter, independente de governos brasileiros ou desses horrorosos governos que têm comandado Israel nos últimos tempos. Eu vou até fazer uma pergunta a Bahá, se ele vê alguma possibilidade de avanço num governo formado por Benny Gantz, com apoio dos partidos árabes e da esquerda israelense, ou não, ou é ilusão achar que vai ter algum tipo de avanço assim. Acho que Trump está no poder nos Estados Unidos, Bolsonaro está no poder no Brasil, deve ser mais desafiador para a gente, faz o desafio da gente ser ainda mais intenso. E aí eu quero falar concretamente de 4 coisas para passar a palavra para a plateia aqui. Dizer que já tem Pedro Valença e Juliana Serrete inscritos, cada um 3 minutos para falar.
eu queria dizer que eu e Ivan, a gente tem um firme compromisso com a causa, e a gente, na última reunião que foi feita, essa por Ivan, eu vim só como coadjuvante ano passado, a gente se comprometeu com 4 coisas que estão em andamento. O Ivan já falou, né? Essa do Dia Internacional Solidário por Palestina veio depois, mas é um projeto meu e de Ivan. Essa reunião pública também é um projeto meu e de Ivan, foi requerido formalmente por mim e por Ivan. Mas tornar Recife cidade irmã de Belém está avançando. Eu estava fora do Brasil agora, mas Ivan foi com Issazinha, etc., e outras pessoas aqui da Aliança. Eu queria saudar a Aliança Palestina Recife, que eu já falei de outras maneiras, que é tão importante. Foi até o vice-prefeito e parece que há boa vontade da prefeitura, né, Ivan, de fazer, isso depende da prefeitura, fazer um convênio para tornar Recife cidade irmã de Belém. Outra coisa que é um projeto meu e de Ivan, que a gente pretende apresentar esse projeto no dia 29, na sessão solene do Dia Internacional Solidário do Povo Palestino. A gente está terminando o projeto, que é nosso, conjunto, a 4 mãos. É um projeto para denominar uma praça palestina, denominar de Palestina uma praça no Recife, né? Estamos procurando a praça. A praça a gente vai achar. Eu descobri que a praça em Boa Viagem se chama Walt Disney. Aí eu propus mudar o nome da praça. E teve gente aqui que foi a favor de manter o nome de Walt Disney, mas tudo bem. Mas a gente vai conseguir uma praça. Agora, brincadeiras à parte, eu acho que a gente nunca pode perder o bom humor, mesmo nesse momento de dificuldades. Eu queria, mais uma vez, agradecer a oportunidade mesmo que Ivan me deu aí, que a Aliança Palestina confiou de eu poder ser coautor disso. E é só obrigação da gente, pessoal. Tinha mais alguma coisa que a gente tinha se comprometido a fazer? Sim, o dia. E o dia, sim, o dia também, a gente vai apresentar o projeto dia 29. É o Dia Municipal de Solidariedade do Povo Palestino. E é bom apresentar dia 29, porque dia 29 é o Dia Internacional de Solidariedade do Povo Palestino. Então, apresenta um projeto de lei tornando o dia 29, não sei, outro dia, pode ser dia 29, boa ideia, a gente não deve pensar nisso. O Dia Municipal de Solidariedade ao Povo Palestino. Aliás, só para terminar, aqui todo dia tem dia novo sendo criado. Muito mais de 365 dias são dias especiais aqui na cidade. Mas esse realmente é o que vale a pena, né, fazer. Pronto, pessoal, é isso. Obrigado. Queria agradecer principalmente a Barra e a Sabrina. Queria agradecer também a Jéssica, claro, e a André e a todos vocês. Aí passar a palavra, Ivan me deu aqui a incumbência de coordenar as inscrições para a fala, de Pedro Valença inicialmente, que se inscreveu primeiro, e depois Juliana Serrete. Obrigado, pessoal. Boa noite. Obrigada. Queria só colocar o mapa de volta. Tem como voltar o mapa? Acho que é só apertar aí pra passar. Volta volta de novo. Pode ser aquele lá mesmo, aquele lá serve. Volta pra isso, esse aí serve, pra gente ter um pouco de noção. Eu vou responder as perguntas. Eu queria também comentar a pergunta que foi pro Barra, que o vereador Jaime Fora fez, mas que eu tenho algumas informações que podem ajudar a contextualizar também. Talvez eu colabore e vou tentar dar uma costurada das respostas para ajudar um pouco nesse sentido. Eu vou começar com essa questão atual, porque muitas vezes, quando se fala da questão de Israel e Palestina, se fala governo do Netanyahu. O problema é o governo de Netanyahu. Eu gostaria de enfatizar que o problema não é o governo do Netanyahu. O problema é um Estado sionista. Então, entra governo, sai governo, o problema continua ali na região. A gente sabe que, inclusive, existe um movimento de sionismo de esquerda, porque ele se estabelece na proposta de que devemos colonizar este espaço, só que a gente pode colonizar ele de uma forma um pouquinho mais civilizada, com um pouco mais de direitos humanos. E aí não se questiona algumas coisas. Uma pergunta que eu sempre faço quando tem um sionista de esquerda qual que é a questão sobre o direito de retorno? Os palestinos, né? A família Asfora, que está aqui, ela pode retornar essa região como palestino para os vilarejos de suas famílias?
Esse é um questionamento que geralmente não recebe resposta quando a gente está falando com sionista de esquerda, porque o direito de retorno ele costuma estar ausente, e ele foi ausente inclusive da discussão dos acordos de Oslo. E é por isso que a tal da solução de 2 estados, até o momento, ela funciona quase que como um espantalho. Ela funciona como uma fachada de argumento, porque quando se pergunta, você é a favor de uma solução na região? E a pessoa fala, sou, claro, solução de 2 estados. Aí você pergunta para a pessoa, e o que isso significa? Porque pode ser várias versões de 2 estados. Então é um questionamento que é importante, porque o que a gente tem tratado ultimamente é que sim, o governo de extrema-direita conservador de Netanyahu é um governo que ele avançou muito sobre os direitos dos palestinos, ele foi muito violento em todo este sentido, mas a própria campanha do Benny Gantz, e é bom a gente contextualizar quem que é o Gantz. Gantz foi uma grande figura militar das forças de ocupação israelenses, uma figura que se aposentou, se eu não me engano, em 2015 da carreira militar, mas que foi responsável por 2 operações em Gaza, uma chamada Pilar Defensivo, outra Margem Protetora. Essas 2 operações resultaram na morte de 2.526 palestinos de Gaza. Este é Benny Gantz. Benny Gantz, quando começou a sua campanha, através do partido novo que eles fundaram, né, o Azul e Branco, o nome do partido, e é uma coisa curiosa para se mencionar. Eu estudo há muito tempo a fragmentação da esquerda brasileira. Vocês têm que ver o que é fragmentação de esquerda e direita em Israel também. É uma coisa extremamente curiosa. Cria um partido, tira outro partido, tem uma fusão aqui, fazem uma lista junta, e aí concorrem juntos para o parlamento, aí vira uma outra chapa. É bem confuso mesmo. Não é tão simples de entender, mas nessa formação desse novo partido é considerado um partido centrista, mas é um partido centrista sionista. O que significa? Ele não está disposto a questionar alguns pilares da ocupação que ocorre ali. Uma das coisas é que está vendo ali na região, a região cinza ali seria Cisjordânia, ali embaixo Gaza, mas está vendo um pouco acima ali da região onde tem mais para o lado ali à direita, encostado na Síria? Aquilo ali se chama Colinas do Golã. Aquilo ali é território sírio ocupado, anexado desde 1967, ferindo leis internacionais, e Benny Gantz afirma que este território é inequivocadamente israelense. Existem sírios que moram ali. Uma diferença de relação é que vários sírios, quando viram o que Israel já tinha feito com os palestinos, vazaram de lá, quando essa anexação ocorreu. Mas eu estive também no Golã, em março, conversei com vários sírios do Golã. Sírios do Golã possuem a sua identidade síria. O Estado de Israel tentou forçar uma cidadania israelense a eles. Eles fizeram uma greve de recusa, então eles não possuem essa cidadania, eles possuem uma residência. Só que mais recentemente a gente tem visto novos casos em que, se um sírio do Golã sai e vai, por exemplo, fazer um pós-doutorado na Alemanha e ele volta, Israel tirou a sua residência permanente dali. E ele pode ter propriedade privada na região, a família dele inteira está lá, mas ele não tem o direito. O partido do Benny Gantz, ele afirma que Golã tem que ser dessa forma. Então a gente faz questão de mencionar essas coisas para questionar que esquerda é essa. Porque ela aparece defendendo, por exemplo, a adoção para casais homoafetivos. Ela aparece defendendo alguns direitos de liberdades civis, mas para quem? Ela não está disposta a questionar a questão da ocupação, muito ao contrário. Uma coisa que ele mencionou também no processo de campanha é que ele não vai questionar o caráter judeu do Estado. E aí isso entra na outra pergunta, que é uma questão que é muito importante. Quando eu comecei dessa causa, tem uns 10 anos agora, não foi através de palestinos, curiosamente foi através de judeus. Lá no Canadá, tem alguns grupos no Canadá e nos Estados Unidos. Um é o Jewish Voices for Peace, muito ativo nos Estados Unidos. O outro é o Independent Jewish Voices, muito ativo no Canadá. Um dos meus amigos muito próximos, judeus, me apresentou a causa através do Independent Jewish Voices. E foi assim que eu fui aprender isso, porque é confuso realmente. Porque aqui no Brasil nós somos o quê? Brasileiros.
Esse é o nosso status oficial. Quando o Bahá apresenta essa questão do apartheid, das diferenças de status legal, o que entra? Uma diferenciação entre cidadania e nacionalidade. A nossa coincide. No Estado de Israel, não há essa coincidência, porque tem várias pessoas que têm cidadania, mas a nacionalidade somente para judeus. Ela não pode ser concedida a mais ninguém. Então, é uma camada a mais de proteção legal que hoje entra dentro da questão dessa nova lei básica, porque Israel não tem uma constituição. Israel tem leis básicas. E essa questão das leis básicas é importante porque se você não tem uma constituição, você não pode questionar inconstitucionalidade. É algo a ser mencionado. Mas uma outra justificativa é que o Estado não tem as condições de ter uma constituição ainda. Mas tem essa nova lei básica, essa lei básica que coloca que é um Estado para os judeus. Então não é um Estado para todos os seus cidadãos. Você pode ter cidadãos não judeus, mas tem outras minorias, além da minoria palestina na região, que questionam isso também. Os Druzi. Os Druzes, eles questionam o tanto que essa lei também é racista contra eles. Inclusive os Druzes, que são um grupo étnico que até mesmo se alista no exército israelense. E eles estão questionando, mas aí não é pra gente? Então essa distinção é uma distinção que facilita com que algumas políticas públicas sejam voltadas para uns e não para os outros. E aí que coloca, por exemplo, o Estado, ele tem um dever de assegurar novas colônias, ele pode dedicar mais recursos para um grupo da população e não para o outro. Então isso é extremamente complicado e isso tem uma outra camada, que a camada é uma confusão que precisa ser evitada a todo custo. Que é muito importante, eu vou enfatizar também, porque existe uma tendência, e eu já vi, assim, mesmo bem intencionada, de pessoas quererem se opor ao Estado de Israel e acabam sendo antissemitas. Então isso realmente ocorre, isso não deve ocorrer. Porque se a gente é contra o Estado de Israel, isso não quer dizer que a gente é contra judeus. Então, mas o que acontece frequentemente? Uma questão oposta. Esse grupo Jewish Voices for Peace lançou uma coletânea, um livro chamado On Anti-Semitism, sobre antissemitismo. Neste livro, eles elaboram sobre como essa diferença entre cidadania e nacionalidade é utilizada dentro de uma retórica da propaganda do Estado de Israel para acusar antisionistas de serem antissemitas, mesmo que eles não falem coisas diretamente antissemitas. Por quê? Porque aí se iguala o Estado de Israel com a identidade nacional e se iguala com o povo judeu. E aí isso vai gerando duas situações. Uma que se você se opõe ao Estado de Israel, você seria antissemita. E a outra situação que ocorre é quando um judeu se opõe ao Estado de Israel, ele é chamado de self-hating Jew. Ele é chamado de um judeu que odeia a si mesmo. Quando eu estava lá em março, a gente teve algumas aventuras de se infiltrar em algumas tours sionistas, tanto ao redor da fronteira de Gaza, ali mais embaixo, quanto em Hebron, que tem uma situação muito específica em Hebron, que foi um dos lugares que mais abalou a gente na Maryland. Depois eu voltei de novo a Hebron e foi uma canseira, porque aí eu estava disfarçada, só que eu queria chorar o tempo inteiro, porque é uma situação muito alarmante em Hebron. E em Hebron a gente conseguiu entrar na parte da colônia e conversar com um judeu sionista conservador, em que ele falava abertamente que não, isso aqui não é Cisjordânia, não existe isso não, isso aqui é Judéia e Samaria, isso é meu porque Abraão comprou e deu pra gente. E falava isso abertamente. E aí ele falava de limpeza étnica abertamente, porque ele falava que, olha, mas eu não tô preocupada com isso, porque, sabe, vocês ficam falando que palestino tem muito filho, a gente tem mais, a gente pode ter mais. E aí a gente pegou panfletos que falavam de crescimento demográfico, de como facilitar o crescimento demográfico na região. Se a Mariana achar Hebron direitinho aí, ele vai mostrar pra vocês. Então, essas situações são situações que um cara desses, ele não gosta do Gantz. Ele acha que o Benny Gantz é muito moderado. Mas, então ele prefere o Netanyahu. Mas, ao mesmo tempo, quando o Benny Gantz fala que ele não vai retrair das colônias, ele não vai mexer em Hebron, ele não vai mexer em toda essa região aí, ele não vai mexer em área A, B e C na Cisjordânia, ele também está fazendo esse processo. Então faz a gente questionar assim, se tem esquerda israelense, para quem que ela é?
Então, eu não tenho muitas expectativas em relação a isso. E aí tem uma outra coisa para falar sobre isso. Por isso que quando a gente fala de BDS, que foi trazido aqui, o BDS é uma campanha, boicote, desinvestimento e sanção. Ela já foi utilizada no caso da África do Sul. Ela inclusive está sendo levantada agora pelo BDS Rojava, para quem quiser saber da situação. É uma ferramenta. E o BDS, ele é uma ferramenta muito específica. Então não é assim, vamos boicotar Israel. Não, escolhe alvos muito específicos, porque o objetivo, a gente sabe que o boicote não vai resolver o problema. O boicote vai pressionar. O boicote vai trazer pra gente um pouco mais de força no debate. O boicote vai causar alguns problemas econômicos gerais que podem falar, então tá na hora de a gente mudar essa questão aqui. E aí fazer com que na hora de negociar, o Estado de Israel negocie com outros olhos. Porque um requisito principal para esse processo inteiro não é uma questão assim, algumas pessoas dizem, então vamos tirar os judeus de lá. Não, não é disso que se fala. Se fala do fim do sionismo. O sionismo como uma tradição colonial, o sionismo como uma tradição colonial, que Joe Covell, que é um judeu antisionista nos Estados Unidos, ele fez um estudo histórico que ele apresenta casos de que durante a época da perseguição nazista, haviam grandes líderes sionistas na região que não queriam que barcos de crianças e mulheres fossem para os Estados Unidos. Porque só servia se fossem para aquela região, porque o projeto era um projeto de colonização. Então, o sionismo, ele acaba sendo um grande entrave nesse processo, porque ele é um projeto colonial. E ele atrapalha a gente falar de solução de um ou dois estados. Não tem como falar quando a gente pensa assim, mas temos que proteger a nossa região a todo custo. E como é que a gente vai fazer isso? Com drones, com um exército extremamente forte, chamando os outros, sempre o outro de terrorista, o outro como uma ameaça. Então esse questionamento ideológico precisa ser feito, e o BDS traz esse questionamento. Angela Davis é uma das embaixadoras. Quando eu estive com a Angela Davis faz poucas semanas agora, eu fiz algumas perguntas, até gravei ela falando sobre a questão do BDS. E felizmente, e aí sim, só pra me gabar, eu também estive bem pertinho da Linda Quebrada, até troquei umas palavras com ela, assim, me achei no momento. E Lynn foi uma das que ouviu esse chamado, e eu achei isso muito poderoso porque ela ajudou também a denunciar o pinkwashing que ocorre através disso. Então, e ela fez uma carta sobre isso e respondeu, mas infelizmente isso não é a resposta que a gente recebe de todos os artistas brasileiros.